Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos que estão conectados pela internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem A Era de Éfeso. Na última oportunidade, lemos das páginas 61 a 62. E ali o irmão Brano estava falando sobre a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade grega localizada onde hoje é a Turquia, e era uma das 3 maiores cidades da Ásia. Era uma cidade muito rica, seu governo era romano e a língua era o grego. Ela também era chamada de a 3ª cidade da fé cristã, sendo Jerusalém a primeira, Antioquia a segunda e então Éfeso a 3ª. Historiadores dizem que João, Maria, Pedro, André e Filipe possivelmente foram sepultados nesta bela cidade. Paulo foi quem estabeleceu a fé cristã naquela cidade e pastoreou aquela igreja por 3 anos. Seu primeiro bispo foi Timóteo. Podemos ver isso na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 1 ao 3. E o próprio nome Éfeso tem um significado composto, que significa visado e relaxado. Pois aquela igreja, a igreja de Éfeso, a igreja primitiva, começou na plenitude do Espírito, com todas as manifestações do Espírito e os dons do Espírito Santo. Eles experimentaram tudo isso. E eles estavam visando a soberana vocação de Deus, mas deram lugar a uma atitude menos vigilante e mais relaxada, mostrando que nas eras futuras a igreja mergulharia na profundidade de Satanás. Eles começaram muito bem, mas o seu amor esfriou e eles foram relaxando, e aquilo foi aumentando gradativamente, até que eles entraram no que o irmão Brano chamou, e a Bíblia chama de a profundidade de Satanás, que aconteceu na Era das Trevas. E o irmão Brano diz que a própria religião da cidade de Éfeso tipifica a primeira era da igreja e estabelece o teor, o padrão para as eras vindouras. Na cidade de Éfeso havia um templo, o templo da deusa Diana, e ali havia uma imagem dessa deusa. O irmão Brana disse que era a mais modesta imagem de Diana, porque haviam outros templos que veneravam essa deusa, e cada um tinha uma imagem, mas este templo na cidade de Éfeso tinha a imagem mais modesta. Era uma figura feminina, sem forma. O irmão Brana disse que os seus braços eram 2 barras de ferro. O irmão Brana disse que essa imagem retrata o espírito anticristo na primeira era. Embora não tomasse nenhuma forma que alarmasse as pessoas, todavia os 2 braços de barras de ferro mostravam que era seu intento esmagar a obra de Deus enquanto fazia suas incursões. E ninguém parecia notá-lo ou o que ele estava fazendo. Mas um dia eles notaram, quando aqueles braços de ferro, suas obras se tornassem doutrina, e sua doutrina se tornasse a lei de um império. O irmão Brano também disse que a ordem do serviço nesse templo era também muito reveladora. Os sacerdotes eram eunucos, mostrando que a igreja se tornaria tão desprovida de vida quanto é um eunuco, um infecundo eunuco. O irmão Brana também disse que ali haviam virgens sacerdotisas e elas desempenhavam os atos religiosos do templo, mostrando que a cerimônia, o ritual e as obras tomariam lugar do mover do Espírito Santo. O irmão Brana também diz que sobre todos
naquele tempo, estava o sumo sacerdote, mostrando que a igreja, dali em diante, seria tomada pela liderança humana. A igreja seria entregue à liderança humana. Começou como um espírito, o espírito nicolaíta, o espírito do anticristo. Mais tarde se tornou um dito, e então se tornou uma imposição, se tornou a lei de um império, se tornou a lei do Estado, e quem não obedecesse aquilo deveria pagar o preço. Este foi um pequeno resumo do que lemos. Vamos retomar a nossa leitura de onde paramos. O irmão Branham tinha lido Apocalipse 2:1, onde diz: isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Daí o irmão Branham comentou um pouco sobre isso, faremos o resumo no próximo culto, e ele continua dizendo: ali está ele com as 7 estrelas em sua destra. O tópico é Jesus, seu mensageiro e igrejas. O irmão Branham diz: ali está ele com as 7 estrelas em sua destra. A destra, ou braço, significa o poder e a autoridade de Deus. Salmos capítulo 44, versículo 3. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. O irmão Branham diz: nessa destra de poder estão 7 estrelas que, segundo Apocalipse 1:20, são os 7 mensageiros das igrejas. Isto significa que o próprio poder e a autoridade de Deus estão por detrás de seus mensageiros em cada era. Eles saem no fogo e poder do Espírito Santo com a palavra. Eles são estrelas porque refletem luz. A luz que eles refletem é a sua luz. Eles não têm luz própria. Eles não acendem seus próprios fogos para que os homens andem entre as labaredas de suas faíscas. Isaías capítulo 50, versículo 11. É noite, pois é quando as estrelas saem. É a noite da escuridão do pecado, porque todos, isto é, todo mundo, pecaram e estão constantemente destituindo-se da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Estes 7 mensageiros estão tornando Deus conhecido às pessoas. Se alguém os receber, recebe aquele que os enviou. João capítulo 13, versículo 20. Eles falam e agem sob a autoridade dele. Ele está por detrás deles com todo o poder da divindade. Mateus 28, versículos 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O irmão Branham diz: consumação das eras. Portanto, aí estão eles, cheios do Espírito Santo e de fé, incendiados com o fogo de Deus, pregando a palavra da verdade, e ali está ele para sustentá-los. E pense nisso: nenhum crente de qualquer era precisa clamar em seu coração: oh, se eu pudesse ter estado lá na primeira era, quando aquela primeira vez os apóstolos foram enviados. O irmão Branham diz: não há nenhuma necessidade de olhar para trás, olhe para cima, contemple aquele que está mesmo agora caminhando no meio das igrejas através de todas as eras. Contemple aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que jamais muda, quer em essência, quer em seus caminhos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali está ele no meio deles. E no meio deles, não apenas como um espectador, complacente, ou como um anjo registrador, mas ali está ele expressando exatamente o que é a vida e o sustentáculo e o doador de todas as boas dádivas para a igreja. Aleluia! Que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quão significativas são estas palavras quando vistas à luz da Escritura, que o descreve como Cristo, que é a nossa vida.
porque Cristo verdadeiramente é a vida da igreja. Ela não tem nenhuma outra vida. Sem Ele, ela é simplesmente uma sociedade religiosa, um clube, um ajuntamento de pessoas sem sentido. Assim como um defunto adornado e vestido ainda é um defunto, da mesma forma, a igreja não importa o que seus programas e esforços bondosos possam alcançar de êxito. Sem Cristo, ela é um defunto também. Mas com Ele no meio dela, com Ele motivando-a, ela torna-se, para assombro de todos, seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E nesta mesma hora, ele está andando no meio do castiçal de ouro da última era. O que ele era quando andava na primeira era, ele é ainda agora nesta última era. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. 7 castiçais de ouro. Em Êxodo, capítulo 25, versículo 31 diz: também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs, as suas flores serão do mesmo. A verdadeira igreja de Jesus Cristo, a noiva, é semelhante ao ouro puro. Sua justiça é a justiça dele. Seus atributos são os gloriosos atributos dele próprio. Sua identidade encontra-se nele. O que ele é, ela há de refletir. O que ele tem, ela há de manifestar. Não há nenhuma falta nela. Ela é gloriosa por dentro e por fora. Do princípio ao fim, ela é a obra do seu Senhor, e todas as suas obras são perfeitas. De fato, nela está resumida e manifestada a eterna sabedoria e propósito de Deus. Como pode alguém esquadrinhar isso? Como pode alguém compreender isso? Embora não possamos fazê-lo, podemos aceitá-lo pela fé, porque Deus o tem falado. Mas o castiçal não é apenas de ouro, ele é de ouro batido, feito à mão com ouro batido, de acordo com seus projetos, os quais foram dados pelo Espírito. Com exceção de seu Senhor e Mestre, Jesus Cristo, existiu alguma vez um povo tão batido e purgado como a noiva de Jesus Cristo? Certamente, ela está cumprindo o resto das aflições de Cristo. Seus bens são despojados, sua vida está em perigo. Ela é reputada como ovelha para o matadouro. Ela é morta durante o dia inteiro. Ela sofre muito, mas em tudo isso ela não revida, nem causa sofrimento a outros. Digna do Evangelho é esta admirável noiva de Cristo. E visto que o ouro é maleável, enquanto o latão se quebra com o batimento, este ouro de Deus suportará suas aflições pelo Senhor, não curvado, não quebrado, não destruído, mas moldado como um objeto de beleza e regozijo eternos, pelas provas e testes desta vida. Encerramos na página 64. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.